E é o que o torcedor espera, né? E teve ali o Hulk, o homem tá de volta. Amanhã tem o Hulk de volta ao comando do ataque do Atlético, estava suspenso em Bragança Paulista e tem retorno aí para esse duelo de amanhã. Ele vai fazer quantos gols amanhã? Ele tem que fazer pelo menos um e ganhar o jogo, tá ótimo, né, Milton? Tá bom. É, o Hulk que é a principal esperança de gols do Atlético e vive aí um momento especial na temporada. Eu falei um porque a média dele é um por jogo. E agora ele, logicamente, descansou esse meio de semana. Pro Hulk não ficou todo ruim, não, porque ele vinha numa pegada muito forte. E se você perguntar pro Hulk, ele vai querer jogar todas, né? Ele nunca tá cansado, ele tá sempre querendo jogar, mas aí, por suspensão, ficou fora. Que o Hulk agora volte mais tranquilo também, porque jogando bola ele faz a diferença. E além do Hulk, o técnico Turco Mohamed vai comandar um treino hoje à tarde. Eu destaquei manchete o seguinte: o próprio treinador disse, após o jogo contra o Bragantino, que não daria para treinar o time. Ontem os jogadores retornaram de madrugada, fizeram um treino pela manhã, mas aí os titulares fazem apenas o regenerativo. Hoje é o dia que o jogador tá mais cansado, né? Naquela ideia da fisiologia, 48 horas depois, 2 dias depois do jogo, é que a turma tá cansada mesmo. Então amanhã já é o jogo. Vai ser mais na conversa do que no treino. E aí, lógico, corrigindo os erros apresentados aí nos últimos jogos, o Atlético precisa voltar a vencer contra um time que está na zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, mas vem de classificação nos pênaltis na Copa do Brasil, lá em Cuiabá. Então, vem com essa motivação aí o adversário do Atlético. Mas, em relação ao time, fora o Hulk, vai depender da questão física, né? Se ele vai poupar alguém, porque o Galo vem numa sequência forte. E como a pressão tá mais forte também, o Tuco tá rodando menos, né? A gente tá sentindo aí que aquela rotação do time, muitas mudanças não estão acontecendo mais nesse momento da temporada no Atlético. Mas vou chamar a atenção, ainda continua a polêmica em relação àquele pênalti, porque a CBF divulgou o áudio do VAR ontem. Ontem à noite, o áudio do VAR, e eu vou passar aqui o que disse o árbitro do VAR, o Rodrigo Nunes de Sá, analisando as imagens. Conversando com o árbitro principal, Braulio Machado. Ele falou: Braulio, recomendo a revisão para interpretar se o defensor realmente joga. Na minha opinião, ele joga. E não teria posição de impedimento, mas a gente precisa interpretar com mais detalhes. Foi o que falou o árbitro do VAR para o árbitro de campo. Na visão do árbitro do VAR, o Hurtado, que tocou na bola, ele participou do lance. Então por que ele chamou? É isso que eu tô na dúvida até agora. Porque o Márcio Rezende sempre deixa muito claro, né? Pro VAR, é chamar o mínimo possível. É o mínimo de intervenção do VAR. Se lá no campo o árbitro marcou o pênalti pro Atlético, o Bandeirinha não marcou o impedimento, ou seja, dentro do campo nada havia sido marcado, era pênalti pro Galo, expulsão do Léo Ortiz. O VAR deveria chamar se, olha, tem um toque, pra mim ele não joga. Sim. E então configura-se o impedimento. Se ele também, os dois tiveram a mesma impressão e eles marcaram o contrário? Não, aí quando o Braulio foi lá analisar o lance, ele mudou de opinião e aí ele voltou atrás. O árbitro do jogo chamou a responsa e falou: não, mas só que foi aquela história, né, Léo? O cara do VAR, o árbitro do VAR, não cravou. Ele mandou o cara ir lá definir. Mas ele achou que era. Mas isso tá errado. O VAR não tem que chamar pra interpretar. O VAR tem que chamar se ele enxergou ali um erro importante. Então, se o Braulio marcou o pênalti, pra ele foi tudo legal, se o árbitro do VAR entende que foi marcado de forma equivocada, ele chama. Senão, ele não tem que falar nada. Segue o jogo, é a decisão do árbitro ali na hora. Arrumar uma confusão e quando o VAR chama, Cláudio, bota uma pressão em cima do árbitro pra mudar o que aconteceu em campo. E foi o que aconteceu e acabou errando. Havia marcado corretamente e acabou errando. E sejamos justos, o Galo já teve, se todo mundo tem história ruim pra contar, o Galo já teve pênalti marcado a seu favor que não existiu, mas esse aí era pênalti pro Atlético e expulsão de um dos melhores, se não o melhor jogador do Bragantino, junto com o Arthur, que é o Léo Ortiz, que inclusive já foi convocado. O Atlético teria a chance de empatar o jogo e o Bragantino, com um homem a menos, mudaria o jogo completamente. Isso aí não há dúvida que mudaria o jogo completamente e aí fica a reclamação do Atlético. O Atlético já havia se manifestado que iria fazer a reclamação formal à CBF
e principalmente agora com essa confusão aí do VAR na conversa que foi disponibilizada ontem o áudio pela CBF. E a Procuradoria do STJD se manifestou também em nota, repudiando o que o Atlético disse, né? O Atlético diz que tem algumas coisas estranhas lá, que tem membros da comissão da Procuradoria do STJD que tem alusão a clube, né? Que são ligados a clubes, e o STJD diz que é papel deles fazerem esse tipo de interpretação, quanto àquela denúncia do Hulk, que pro STJD ele teria que ser expulso, pegar um gancho, ele vai ser julgado na semana que vem. Deixa essa situação aí mais uma polêmica. Mas, Alexandre Simões, pensando no jogo aí, no fim de semana, amanhã, 19h no Independência, a volta do Hulk e o Turco até aqui vem poupando menos, né? Vem trocando, rodando menos o elenco do Atlético. Eu acho que para esse jogo pode ser que ele mexa, e aí fica aquela questão, né? Porque o Galo precisa vencer de qualquer jeito. Eu acho que mudar demais ele não vai. Ele vai ter que analisar peça por peça para decidir o melhor time. Olha, Cláudio, boa tarde, né? Antes dessa história desse jogo de amanhã do Atlético contra o Atlético Goianiense, sim, tá? Eu acho que a grande reclamação que o Atlético poderia fazer, eu acho que a questão do STJD, acho que o Atlético foi de uma infelicidade, não tinha que... Você não tem que duvidar dos outros, entendeu? Eu acho que eu sou contrário, eu acho que o Hulk tinha um árbitro no campo e um árbitro no VAR, eles decidiram pelo amarelo, acabou ali. Se o STJD começar a entrar nessa história também, isso aí vai virar uma bagunça, vai fazer com que o campeonato perca credibilidade, tá? Então a gente torce para que o STJD absolva o Hulk, até porque ele já foi absolvido por 2 árbitros, o de campo e o do VAR. Então acho que essa história é lamentável até em todos mesmo, os aspectos. Simões, porque quando o STJD faz essa denúncia, coloca em descrédito total os árbitros do jogo. Quem tem que ser punido, se o STJD imagina que o Hulk cometeu uma infração que era para vermelho, são os árbitros, o do VAR e o de campo. Exatamente. Não o Hulk, porque ele já foi julgado 2 vezes por 2 árbitros diferentes. Mas a questão toda é o seguinte, ô Cláudio, toda alteração de tabela, toda mudança, provoca um desequilíbrio técnico, tá? O que era para ter sido a semana do Atlético? Depois de perder pro América, era pro Atlético ter jogado com o Brasiliense o jogo de volta da Copa do Brasil. Aí eles pegaram esse jogo, jogaram para 22 de maio, e aí pegaram o jogo contra o Bragantino, que ia ser no 22 de maio, e trouxeram para quarta-feira. Então, o Atlético, pelo Brasileirão, o jogo seguinte dele seria o Atlético de Goiás. O Hulk ia cobrir suspensão pelo terceiro amarelo contra o Atlético de Goiás, não contra o Bragantino em Bragança, que é um time muito mais forte jogando na casa dele, do que o Atlético de Goiás jogando na Independência. Então, mudou a suspensão do Hulk contra quem ele ia cumprir, tá? O Atlético, depois de perder para o América, ia ter a chance de pegar um adversário da Série D e que foi definido por sorteio, não foi ele que escolheu, foi o Pote lá que saiu, e que ele entraria em campo com a vantagem de ter vencido a ida por 3-0. Não, ele teve que jogar contra o Bragantino, que poupou o time titular contra o Corinthians. Então, olha o tamanho do desequilíbrio técnico que isso provoca. E o jogo do Bragantino contra o Goiás, que uma das justificativas é que seria dia 21 de maio, é no dia 31. É só dia 31 de maio, terça-feira. É por isso que não tem data ainda para o sorteio das oitavas. Então, mudou por quê? Por causa da televisão? Pra jogar domingo à noite contra o Brasiliense, em Cariacica, no Espírito Santo. Então, essa é a reclamação que o Atlético precisava fazer, a diretoria de futebol, o departamento técnico. Houve uma influência na tabela da Copa do Brasil, na tabela do Brasileirão, a punição do Hulk sofrida contra o América, era para ser cumprida contra o Atlético de Goiás. O Hulk era muito mais importante para o Atlético contra o Bragantino do que vai ser contra o Atlético de Goiás. O Atlético pode até perder para o Atlético de Goiás. Futebol, tudo pode acontecer. Mas eu te pergunto, Léo, qual é a lógica? Atlético e Bragantino em Bragança é mais fácil do que Atlético de Goiás em Belo Horizonte? Claro. Então, esse tipo de situação é que tem que ser combatida no futebol brasileiro. Porque toda mudança de tabela provoca desequilíbrio técnico. E o Atlético não precisaria, de repente, estar vivendo toda essa pressão que está agora, porque o empate com o Bragantino foi o 4º jogo seguido do Brasileirão sem vitória, porque ele poderia ter pegado o Brasiliense na quarta-feira ou na quinta-feira, pela Copa do Brasil, fazendo um jogo de volta que ele tinha feito 3-0 na ida com facilidade contra um adversário muito mais fraco. Então esse é o tipo de situação que o futebol brasileiro precisa combater. Essas mudanças desnecessárias e injustificadas de tabela, provocando desequilíbrio técnico nas competições. Cláudio, sobre o jogo de amanhã do Atlético de Goiás, aí a gente só pode dizer o seguinte: eu não gosto de dizer, ninguém tem a obrigação de ganhar.
mas o Galo amanhã tem. Mas é vitória ou vitória amanhã, não tem jeito. Não tem jeito.